Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Que bom podermos nos encontrar novamente aqui por este canal e podemos abrir a palavra de Deus e meditar nela. E eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 30, e nós vamos encontrar aqui o assunto alcançando a vida eterna. A palavra de Deus diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Desde que há registro na história humana, percebe-se no homem um forte desejo pela eternidade. O homem sonha com a eternidade. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e quando o pecado arruinou essa imagem de Deus em nós, nós nos tornamos mortais, mas a nossa alma sente fome pela imortalidade. Deus nos fez para nos amar, e Ele deseja ter-nos juntos de si por toda a eternidade. O pecado foi a coisa mais horrível que pôde acontecer na história humana. Mas Deus, com seu grande amor, transformou a tragédia humana na mais linda história de amor. Quando abrimos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nós lemos: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca houve, nem haverá em nenhuma parte do mundo, em toda a história, um povo que não tivesse nenhum interesse por coisas espirituais ou religiosas. É verdade que há uma grande cegueira espiritual. Não é o homem que vai chegar até Deus de volta por seus próprios esforços,
mas é Deus que veio em busca do homem, veio ao encontro do homem que estava perdido. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vemos na prática de embalsamar, de sepultar, de construir túmulos, de fazer cemitérios, uma forte crença na imortalidade e na ressurreição. Dentre os judeus havia ali um homem importante e ele vê no Mestre Jesus a sua oportunidade de esclarecer e descobrir como é que ele poderia alcançar a vida eterna. E então ele lhe faz esta pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você já fez essa pergunta alguma vez na vida? O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu devo fazer aqui na terra para garantir um bom lugar na eternidade? Como eu posso me preparar hoje para o dia que eu for transferido para as dimensões eternas? Já fez essa pergunta? Esse homem queria uma resposta para esta questão. E antes de dar uma resposta simplória, Jesus procura estabelecer as bases para que haja uma correta compreensão deste assunto. E então, na resposta de Jesus, nós podemos ver alguma coisa. Primeiro, ninguém é bom, só Deus é bom. Antes de responder como alcançar a vida eterna, Jesus começa pegando um ponto da palavra daquele moço para corrigir uma ideia de que todo mundo é bom, de que todo mundo é bonzinho, de que o homem é bonzinho, que estraga é o meio. Toda essa crença, isso acaba atrapalhando a pessoa de alcançar a vida eterna. A primeira coisa que nós precisamos entender, se queremos alcançar a vida eterna, é entender que ninguém é bom, só Deus é bom. Eu não sou bom, você não é bom. Eu sou um pecador, você é um pecador. A Bíblia diz: todos pecaram. Isso inclui a mim e inclui você. Todos pecaram. Ninguém é bom, só Deus é bom. No versículo 18 e 19 do texto que nós lemos, encontramos esse momento da conversa de Jesus com o homem. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém bom, a não ser somente Deus. Para ser salvo, eu preciso reconhecer-me como um pecador. Enquanto você tenta justificar-se, mostrar que é bonzinho, que é melhor do que outro, isso nada contribui para você encontrar a vida eterna. Mas reconhecer que você é um pecador perdido te ajuda a encontrar a vida eterna, porque Jesus veio buscar o que estava perdido, e quando você se vê como um perdido, você se coloca na mira do amor de Jesus. Ele veio buscar perdidos, ele veio buscar pecadores, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Para caminhar com Jesus, eu preciso negar-me a mim mesmo. Eu preciso rejeitar a minha própria vontade para fazer a vontade de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos na conversa de Jesus com este homem, que vai me ensinar e me mostrar como eu posso estar alcançando a vida eterna, é que todos precisamos deixar algo para seguir Jesus. Versículos 20 até o 27 desse texto já lido, diz assim: você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele.
Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Algumas das coisas que Jesus falou com ele: venda tudo, dê o que você conseguir com o valor da venda para os pobres, para melhorar a vida deles. Depois você vem e siga-me. É difícil abrir mão daquelas coisas que se tornam ídolos na nossa vida. Mas se você quer seguir Jesus, você não pode ter ídolos na sua vida. Você não pode amar a sua própria vida mais do que a Jesus. Você não pode amar nenhuma pessoa do seu relacionamento acima do que você ama Jesus Cristo. Você não pode amar os seus bens mais do que você ama Jesus Cristo. Jesus precisa estar em primeiro lugar. Terceira coisa que aprendemos no texto, na conversa de Jesus com esse homem que queria descobrir como ele poderia estar alcançando a vida eterna, alcançando a salvação. Aprendemos que quem deixar algo para seguir Jesus será recompensado grandemente, aqui e na eternidade. Versículo 28 ao versículo 30. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Jesus fala de receber muitas vezes mais já. Você nunca sai perdendo com Jesus. Tudo que você der a Jesus, ele já te deu muito mais e ainda te dará muito mais. É impossível você dar mais do que Deus. Deus é especialista em dar. Ele amou o mundo a ponto de dar o seu Filho por nós. Você nunca vai superar a Deus na questão de dar. E ele diz: tudo que você fizer por mim, você receberá nessa vida muitas vezes mais. E no futuro, a vida eterna. Jesus deixa claro que a nossa decisão de renunciar coisas aqui para segui-lo traz recompensas agora, mas traz recompensas de muito maior valor na eternidade. Eu me lembro quando me converti, um amigo meu começou a ir para a igreja na mesma época que eu, e ele tinha muitos problemas com a sua incredulidade, a sua falta de fé. E um dia ele me disse: Newton, se tudo que a gente tem aprendido aqui, se isso não for verdade para a eternidade, já vale a pena para essa vida, porque pondo em prática essas coisas nós teremos uma vida muito melhor. Esse era o pensamento dele, que ainda não tinha conseguido estabelecer as bases para a crença na recompensa para a eternidade. Mas eu te garanto uma coisa: tudo que Deus tem prometido, Ele tem cumprido aqui e vai cumprir infinitamente mais na eternidade. Nenhuma das promessas de Deus jamais falharam e jamais falharão. Deus é fiel à sua palavra. E Jesus disse: vai receber muitas vezes mais aqui, mas terá na eternidade também a vida eterna. É algo extraordinário.
Talvez você fique pensando, até queira me perguntar, pastor, como eu vou ter certeza de que vou gostar quando eu chegar no céu? Eu posso te garantir que o mesmo Deus que fez as melhores coisas que você já aprendeu a gostar aqui na terra, Ele fez coisas ainda muito melhores na eternidade. E que, com certeza, você vai gostar ainda muito mais. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: o que o olho não viu, ouvido não ouviu e jamais passou pelo coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas extraordinárias para nós, aqui e na eternidade. Se você ainda não tomou a sua decisão de seguir Jesus, não fique apegado a coisas. Este homem do nosso exemplo aqui, ele foi embora triste, porque ele não queria vender a riqueza que tinha e abrir mão dela para seguir Jesus. E eu não sei o que Jesus está pedindo de você. Se é algum prazer, se é algum pecado ao qual você está apegado, se é riqueza, mas o que eu te digo, vale a pena. Deixe tudo que Jesus te pedir e siga Jesus, porque esta é a vida. Seguir Jesus é o sentido da vida, é a própria vida. Abra o seu coração e receba Jesus agora mesmo. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, eu quero te seguir. Eu estou disposto a abrir mão do que for preciso para seguir ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e eu peço para o Senhor entrar na minha vida e me transformar na pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém. Que o Senhor te abençoe. Escreva para mim, mande um recadinho aí no YouTube, contando-me de onde você está assistindo, se você tomou essa decisão, se você tem sido abençoado com essa mensagem, se você tem compartilhado ela com alguém. Também, se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Curta a mensagem. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus.